O Congresso derrubou hoje 52 vetos dos 63 feitos pelo presidente Lula na Lei de Licenciamento Ambiental. Essa lei ficou também conhecida quando tramitou no Congresso como PL da devastação. Vamos entender melhor o que o Congresso fez, o que o Congresso derrubou, que pontos foram derrubados, que vetos foram derrubados pelo Congresso? A gente vai ao vivo a Brasília conversar com o repórter do UOL, Felipe Pereira. Felipe, tudo bem? Boa noite para você. Está aí na Câmara dos Deputados. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos que nos assistem. É isso que tu falou. Mais uma vez, o agronegócio conseguiu prevalecer sobre o Palácio do Planalto e uma decisão tomada pelos parlamentares foi na contramão do que defendia o governo Lula. Eu separei aqui alguns dados que são alguns dos dados mais importantes dessa mudança, do que os ambientalistas reclamam e do que a bancada ruralista considera como uma vitória. E o primeiro item que eu queria destacar é o agronegócio. Existe uma coisa no agronegócio chamado CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. Se o produtor rural está em acordo com esse cadastro, quer dizer que todas as situações ambientais estão ok. Só que o governo queria, pelos vetos do Lula, que se o cara não tivesse com esse documento, não tivesse ok, ele tivesse que pedir licenciamento. E hoje esse dispositivo foi derrubado. Não precisa mais pedir licenciamento se não tiver com o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, em dia. Outra coisa que eu destaco é a questão dos indígenas, dos quilombolas. O presidente Lula colocou que se você mora num território indígena ou quilombola, você tem que ser consultado de empreendimentos ao redor. Só que aqui, com a decisão do Congresso de hoje, não. Isso cai, só serve para a terra homologada. E a terra homologada é o último estágio que tem para a criação de um território indígena ou quilombola. E é algo bastante difícil, bastante burocrático de acontecer. Então, os ambientalistas reclamam muito. Outra coisa aqui de destaque é a questão da água e do saneamento. Tem o marco do saneamento que diz que até 2033 tem que ser universalizado o serviço de água e esgoto. Só que o que os deputados colocaram, e tem um lobby das empresas que tratam desse setor disso, é que se for para fazer obra de água e saneamento, não precisa ter licença. Não precisa ter licença ambiental. E se for ter licença ambiental, só para quando não for para esse serviço de universalização, ainda assim é uma licença simplificada. Então, é uma facilitação de obras, empreendimentos dessa natureza. Outro ponto que eu destaco é a tal da autolicença, que é aquele dispositivo que o empresário vai fazer uma obra, ele pega os critérios e diz: eu me comprometo a fazer isso, 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 como mitigação do impacto ambiental. Ou seja, é o empresário que diz o que ele vai fazer. E aí, pela lei, tem a fiscalização dos órgãos ambientais, se ele for pego, ele é responsabilizado. Mas não tem um estudo antes dizendo o que ele tem que fazer. Ele mesmo diz que ele vai fazer. E isso serviria, na intenção do governo, só para baixo potencial poluidor e médio. Governo baixo e médio. Hoje ficou só baixo, a parte do médio foi retirado. E, por último, a questão da Mata Atlântica. O governo queria que, se fosse para fazer supressão de mata primária e secundária, que é a parte da mata mais preservada, tinha que ser como se fosse uma segunda instância. O órgão municipal autoriza, tem que ter uma revisão de uma outra instância. O órgão estadual autoriza, tem que ter uma revisão de outra instância. E agora foi retirado, se apenas um órgão autorizar, está autorizado a fazer a supressão da mata. Felipe, sobre esses pontos, esses vetos do presidente Lula que foram derrubados, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, deu uma entrevista para o UOL News e a gente vai recuperar um trechinho em que ela faz críticas à derrubada desses vetos. Agora, se continuar demolindo a legislação ambiental, não há nem como o IBAMA, o ICMBio, a PRF, a FUNAI, a Polícia Federal trabalharem, porque no Estado Democrático de Direito você trabalha com base na lei. Sem a lei, nós ficamos com as mãos amarradas para proteger a vida das pessoas, principalmente os mais vulneráveis.